Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre Israel. Como todos sabem, o Hamas atacou Israel no último final de semana, o que levou as autoridades israelenses a declarar guerra contra o Hamas. A faixa de Gaza já virou um campo de batalha, os israelenses já cortaram fornecimento de água, energia elétrica, combustível e uma série de outras medidas para combater os membros do Hamas. Nesse meio tempo, óbvio, quem fica no fogo cruzado é sempre a população. O primeiro vídeo a gente teve que lançar muito em cima da hora, em face dos dados que a gente tinha, então foi, do ponto de vista até superficial, né? É o que a circunstância impunha. Agora, reunindo alguns fatos, levantando alguns dados, conversando com especialistas na área também, colegas meus, e pensando em algumas hipóteses, eu vou trazer aqui alguns fatos que a gente conseguiu confirmar, leituras que eu posso fazer a partir desses fatos e compartilhar com vocês. Obviamente, eu vou deixar bem clara a distinção entre o que é a minha opinião e o que está acontecendo de verdade. Bom, então, todos sabem, o Hamas ataca Israel. Isso motiva os líderes israelenses a declarar ato de guerra e dando a indicação de que vão responder de maneira decisiva, né? O ministro da Defesa impôs já um cerco completo a Gaza e mobilizou 300 mil reservistas para a incursão terrestre. Agora fica uma questão, né? Se a gente for analisar a padronagem de resposta anterior a Israel a todos esses eventos em que eles sofriam ataques, a gente já poderia chegar à conclusão fácil de que Israel iria revidar através de operações terrestres, aéreas, marítimas e revidar de forma forte. E é muito óbvio também supor que o Hamas considerou essa possibilidade como real e plausível. Então, o Hamas atacou sabendo que ia ser retaliado. Então, isso levanta uma pergunta, né? Qual que é a teoria da vitória do Hamas? Por que essa pergunta é importante? Porque é evidente que, do ponto de vista militar, o Hamas não tem a menor condição de vencer a força israelense. Então, por qual motivo o Hamas resolveu atacar Israel? Então eu vou aqui levantar 3 hipóteses possíveis, nenhuma delas é mutuamente exclusiva, e que pode ter orientado as ações do Hamas. Bom, em suma, então, em resumo, o Hamas sabia que Israel iria contra-atacar. Do ponto de vista do Hamas, isso foi um suicídio militar. Qual que foi, então, a motivação do Hamas? A primeira hipótese que eu levanto é a da propaganda. O Hamas quis mostrar que Israel é falível e, nesse sentido, Israel é um gigante de pés de barro. Dentro dessa ótica, a gente pode chegar à conclusão que Israel está sendo atraído para uma armadilha. E qual é essa armadilha? A armadilha da opinião pública internacional. O Hamas ataca Israel, Israel revida de forma contundente e violenta, as imagens vão chocar o mundo, as informações já estão chocando o mundo, porque os israelenses cortaram gás, eletricidade, comida, energia elétrica. Isso já deixa assim todo mundo alarmado, né? O que a população civil tem a ver com essa questão? Então veja que o Hamas utiliza a estratégia da propaganda perante a opinião pública internacional através do uso da vitimização. Então eles vão se colocar como vítimas da situação. Essa é a estratégia do Hamas nessa primeira hipótese. Os líderes, a liderança do Hamas, ela pode esperar também que esse conflito desencadeie de tal forma que vá se expandir para incluir outras milícias palestinas. Também o Irã e o tal eixo da resistência. Esse eixo da resistência é o termo que os líderes iranianos usam para descrever o seu sistema de parceria internacional, seja com atores estatais, não estatais ou semi-estatais. Enfim, eixo da resistência. Então, o Hamas talvez tenha feito a leitura de que o conflito vai se expandir a ponto de desencadear o apoio de outras guerrilhas ou milícias palestinas.
E essa coligação com outras milícias ou guerrilhas incluiria o Hezbollah, que é libanês, o regime do Bashar al-Assad, que é o presidente sírio, o movimento Houthi no Iêmen, que é um movimento forte, está travando uma guerra contra os sauditas no Iêmen, uma guerra civil, a maior guerra civil no mundo hoje, e outras milícias que operam no Bahrein, no Iraque, na Palestina, na Síria, sendo que todos esses movimentos são apoiados pelo Irã. Para vocês verem como o Irã é forte e um player geopolítico muito inteligente. Sempre do ponto de vista técnico, lembrando. Eu falei sobre isso, a importância do Irã no cenário geopolítico, no vídeo Fato Geopolítico mais importante do ano. Eu recomendo muito que vocês assistam, um dos vídeos mais importantes do canal. Então essa coligação do Hamas vai incluir o Hezbollah libanês, o Bashar al-Assad e todas as suas milícias coligadas, o movimento Houthi no Iêmen e as milícias do Bahrein, do Iraque, da Palestina e da Síria. Todos esses players apoiados pelo Irã. Qual que é o principal argumento dessa tese que eu estou levantando, a primeira tese? Que é a tese da propaganda e vitimização do Hamas. E também da expansão para outras coligações. É o fato de que o Hamas lançou a operação de ataque a Israel no aniversário da Guerra do Yom Kippur, Guerra de 73, que se inicia com o Egito atacando Israel e logo arregimentando parceiros e aliados nessa guerra. Então Israel é atacado em 73 pelo Egito e logo múltiplas frentes resolvem aderir à guerra e atacar também Israel. E é mais ou menos, talvez, o movimento que o Hamas está planejando. Existem evidências para essa tese que eu estou levantando? Sim. Então, quais são essas teses? A gente já conseguiu detectar que milícias palestinas em Gaza responderam ao apelo do Hamas para se juntar a essas forças, né? Uma dessas milícias foi a Jihad Islâmica Palestina, a JIP, que lutou contra as forças de segurança de Israel ao sul de Israel, ali na região da faixa de Gaza também. Já foi detectado também milícias palestinas que não são filiadas formalmente ao Irã, também estão apoiando a ofensiva, ou seja, não necessariamente players apoiados pelo Irã. É o caso, um exemplo desse é a Brigada de Mártires da Al-Aqsa. Meu Deus, meu árabe precisa melhorar. E o Comitê de Resistência Popular. Não são afiliados ao Irã, mas resolveram mesmo assim atacar Israel. O Hezbollah libanês também está conduzindo ataques no sul do Líbano, portanto, norte de Israel e também na Cisjordânia. Só para explicar para vocês, existem alguns serviços de relatórios de inteligência, a gente paga e a gente recebe isso. E esse relatório é o de ontem, tá? Então essa informação não é tirada da minha cabeça, ok? São relatórios fornecidos por empresas privadas, private companies, que atuam na área de inteligência de guerra e, mediante pagamento, eles dão os relatórios para a gente, né? Não é, portanto, nenhuma informação confidencial, é fonte aberta, só que mediante pagamento. Uma segunda hipótese é que o Hamas está utilizando um pensamento que é da doutrina militar iraniana para derrotar Israel. O que propugna essa doutrina militar iraniana? Basicamente, em agosto de 2022, agora teve uma reformulação na doutrina militar iraniana e o major-general Hossein Salami, que é o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, lá no Irã, ele apresentou uma nova articulação para os iranianos para enfrentar Israel, como destruir Israel. Então o que o Salami disse nesse documento, ele defendeu nesse documento? Ele diz que o papel dos drones e dos mísseis é menos importante do que faz sugerir elementos de guerra moderna. Nesse ponto eu discordo totalmente dele, quem sou eu, mas... Enfim, ele defende o menor uso de drones, ele acha que os drones não são tão importantes e que as milícias palestinas elas têm que conduzir operações terrestres e de combate urbano dentro de Israel, invadindo Israel por água, terra e mar. E foi efetivamente o que aconteceu. Então a gente tem aqui um indicativo de que o Hamas começou a seguir essa doutrina iraniana de um documento que foi emanado pela Guarda Revolucionária Iraniana em agosto de 2022.
O Salami, que é o líder da Guarda Revolucionária, ele afirma o seguinte, abre aspas, tais atividades gerariam deslocamentos internos e semeariam o caos, o que acabaria por desestabilizar Israel e levar a seu declínio. Fecha aspas. Então, nesse sentido, a decisão do Hamas de conduzir esse ataque terrestre a Israel é um elemento muito forte de que eles estão seguindo a doutrina oficial dos iranianos, da Guarda Revolucionária Iraniana. Tanto é que eles mataram, abusaram, raptaram, sequestraram indistintamente civis e militares nas cidades onde eles combateram, né? E depois ainda publicaram imagens disso para fazer a PSYOPs, a guerra de propaganda e operação psicológica, para desestabilizar o mundo. E um exemplo bom, eu gosto de trazer isso, porque muita gente acha que operação psicológica não existe no meio militar, e operação psicológica existe. Então você faz essa propaganda, publica esses vídeos violentíssimos e sanguinários no Telegram, isso assusta a população que fica psicologicamente abalada. É uma explicação bem rasa, tá? Você tem a forma de controlar como o alvo vai reagir e como ele vai pensar. É uma operação psicológica. Uma terceira hipótese para o Hamas ter atacado Israel é a que está sendo mais aceita pelos especialistas, é a que o Hamas está atacando a aproximação que os líderes israelenses estão tendo com líderes sunitas no mundo árabe em todo o planeta. Lembrando que as hipóteses que eu levantei elas não são mutuamente excludentes. Então, você pode ver, eu vejo o elemento das três, na verdade. Mas essa é a mais forte. E os israelenses, por estarem se aproximando das lideranças sunitas do mundo árabe, estão começando a atentar contra alguns interesses, principalmente iranianos. Então Israel tem se aproximado, por exemplo, dos turcos, dos egípcios, dos Emirados Árabes Unidos, principalmente da Arábia Saudita. Eu explico isso no vídeo, o fato geopolítico mais importante do ano. Então, o Hamas pode estar tentando derrubar, perturbar essas negociações que são lideradas pelos Estados Unidos para normalizar os laços entre Israel e a Arábia Saudita. Por que isso? Como eu já expliquei, iranianos e sauditas são inimigos históricos. O maior inimigo dos sauditas é o Irã. E o Irã, para quem não sabe, controla basicamente 4 países. O Iêmen, a Síria, o Iraque, Líbano. Isso é tudo arco de influência iraniano. É uma coisa interessante, né? A gente não ouve falar disso na mídia ocidental. Então a gente acha que o Irã é um regime perdido lá de ayatolás malucos, xiitas e radicais e antidemocráticos. Os caras dominam metade do Oriente Médio. O Oriente Médio é óleo, petróleo e gás. Portanto, é energia. Portanto, é commodity vital para o mundo continuar girando. Pensem nisso. Então, sauditas e iranianos, inimigos históricos, são inimigos históricos, então há essa rixa que vem de tempos, né? E os iranianos, eles estão também muito perto de ter bomba atômica. Então você tem uma situação em que eles controlam o Iêmen, a Síria, o Iraque, o Líbano, estão perto de ter a bomba atômica e são inimigos dos sauditas. E os sauditas são aliados dos americanos. Então veja que a situação é muito complicada. Um dado interessante que eu levantei, eu não lembrava disso, o petróleo saudita está na região de maioria xiita. Os sauditas são sunitas, mas o petróleo está na região xiita. Os iranianos são xiitas. Então, para explorar esse petróleo, as lideranças sauditas precisam fazer concessões para os xiitas. Portanto, precisam fazer concessões para uma linha no islamismo que é aliada aos iranianos. Olha como o mundo é complicado. Cara, é fantástico isso. Muito legal. Esse jogo de poder e de negociações. Enfim, os sauditas, portanto, eles estão preocupados com o aumento da influência dos iranianos, eles estão preocupados com a ameaça atômica iraniana e, nesse sentido, eles fizeram uma jogada sensacional. O líder saudita, Mohammed bin Salman, é um dos maiores gênios geopolíticos hoje no mundo, junto com Vladimir Putin e o Erdogan turco. E o que ele propôs? Bom,
Vamos reconhecer, nós sauditas vamos reconhecer a existência do Estado de Israel. Mas exigimos uma contrapartida. Qual é essa contrapartida? Vocês, Estados Unidos, têm que apoiar o nosso programa nuclear civil. E também vocês têm que firmar um pacto de defesa e soberania da Arábia Saudita, caso algum inimigo saudita nos ataque, inclusive os iranianos. Então, o que os sauditas fizeram? Americanos, estamos prontos para reconhecer Israel e restabelecer relações diplomáticas. Entretanto, vocês precisam apoiar o nosso programa nuclear civil e também firmar um pacto de defesa contra a agressão, inclusive iraniana. Então, portanto, se firmado nesses termos, no caso de iranianos atacarem sauditas, os Estados Unidos têm que intervir para auxiliar os sauditas. Não que esses pactos digam muita coisa, né? Afinal, nós vemos o que está acontecendo na Ucrânia e tem os pactos de Budapeste que levantavam e firmavam que a Ucrânia deveria ser defendida. Enfim, não vou entrar nesse assunto, que senão o vídeo... Mas enfim, é o pacto formal, né? É o contrato que eles iriam estabelecer um com o outro. Então, a gente tem um cenário em que a Arábia Saudita e Israel estava retomando relações diplomáticas por intermédio dos Estados Unidos, e esse acordo estava muito próximo de ser assinado. Quem que não quer esse acordo entre sauditas e israelenses? Muitos grupos. Existem grupos dentro da Arábia Saudita, existem grupos dentro de Israel, existem grupos dentro dos Estados Unidos, mas principalmente os principais opositores desse acordo são os iranianos. Então, por navalha de Rockham, a gente chega à conclusão não, chega a um indício forte de que os iranianos estão diretamente envolvidos no ataque do Hamas contra Israel. Isso porque, obviamente, esse acordo entre sauditas e israelenses não seria bom para os iranianos, então o Hamas ataca. Qual que é a consequência óbvia disso? Os israelenses vão contra-atacar, vão cair na armadilha da propaganda e da vitimização do Hamas, vão fazer ataques fortes, contundentes, que vão chocar o mundo, já estão cortando água, comida, energia elétrica, e a situação vai ser a seguinte: qualquer país árabe ou país islâmico vai ficar impedido de fazer acordo com Israel. Israel vai ser um país que, na visão do mundo árabe e islâmico no Oriente Médio, os israelenses vão ser os responsáveis por massacrar palestinos. Então, os árabes e os islâmicos não vão fazer acordos com um país que massacra palestinos. Essa visão ela é mais comum no Oriente Médio. A Indonésia, por exemplo, é um país muçulmano, está um pouco distante nesse sentido. Eles fazem relações com Israel, eles têm relações com Israel de forma muito mais regular, muito mais tranquila. Então veja, no mundo islâmico do Oriente Médio, a causa palestina ela é muito popular. E com essa resposta contundente de Israel contra a faixa de Gaza, contra a West Bank, contra a Cisjordânia, contra a Palestina, vai fazer com que os egípcios, os sauditas, os turcos, os Emirados Árabes Unidos não vão conseguir continuar o seu processo de aproximação de Israel, porque eles não vão conseguir provar ou demonstrar para a sociedade local no Oriente Médio, islâmico e árabe, que é vantajoso ou conveniente fazer acordos com Israel, país que, na visão deles, massacra os palestinos. Então, essas são as 3 principais hipóteses. Vou beber uma água. Agora, algumas reflexões. Quais as consequências desse estado de guerra decretado por Israel? Bom, Israel vai entrar num estado de guerra, como já declarou, mas a pergunta que fica é: Israel aguenta uma guerra longa, uma guerra de atrito, uma guerra de estresse, uma guerra de guerrilha? Por que essa pergunta é importante? Porque Israel, apesar de ter uma doutrina militar muito própria, ela segue muito a filosofia ocidental.
E aqui, na filosofia ocidental, nós não somos acostumados, não aceitamos baixas em combate. Então, por exemplo, os norte-americanos, eles perderam 2.500 soldados no Afeganistão. A sociedade americana, um país de 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, não suportou a perda de 2.500 mortos no Afeganistão. Em contrapartida, os afegãos perderam 240 mil pessoas. Então você vê por aí que existe uma diferença na padronagem de comportamento. O que a gente aceita por baixa? Israel segue essa linha mais ocidental. Então, americanos 2.500, afegãos 240 mil mortos. Outro exemplo, os americanos perderam no Iraque 4.500 soldados. Os iraquianos perderam 700 mil pessoas. Veja a diferença de comportamento. Os americanos não suportaram e não toleraram, a opinião pública americana não tolerou, não aceitou 4.500 mortos. Os iraquianos foram para cima. 700 mil mortos. Estou falando que não houve consequências disso. Estou falando que a visão de combate deles é diferente. Israel é um país pequeno. Os Estados Unidos são um país gigantesco dotado de uma enorme capacidade militar. Israel é um estado do tamanho do Sergipe brasileiro. Ele iria aguentar esse tipo de conflito extensivo, profundo, estressivo? É de se pensar. A minha opinião é que não. Israel não tem condições de aguentar isso. Eu posso estar errado. Outra questão é a questão da abertura de frentes, no fronte de batalha. Hoje é o Hamas. E se esse conflito se expandir, começar a contemplar outras guerrilhas, Israel vai conseguir? Israel vai conseguir lutar contra o Hamas e o Hezbollah ao mesmo tempo? Lembra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o exército de Hitler abre duas frentes de combate, resolve dividir o exército, sendo que parte vai enfrentar o exército vermelho, o exército soviético. E não deu. Os soviéticos têm essa linha doutrinária, os russos hoje têm essa linha doutrinária de aceitar a morte, aceitar os mortos, seus mortos de batalha, diferente do padrão ocidental. E o exército de Hitler não conseguiu. Então, os israelenses vão conseguir abrir esses frontes de batalha, enfrentar os Al-Aqsa, o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Palestina, tudo ao mesmo tempo? É complicado de supor essa hipótese. Israel também iria lutar uma guerra de guerrilha contra esses combatentes inimigos. E eu vou dar aqui um dado que pouca gente sabe no mundo. Existiram, na história da humanidade, existiram 2 exércitos que venceram guerrilhas. Então, somente 2 exércitos regulares na história da humanidade venceram guerrilhas. Vocês sabem quem? Foram os ingleses, na Birmânia, atual Myanmar. E o segundo exército foi o exército brasileiro, na Araguaia. Mas isso são outros tempos. Israel iria conseguir vencer uma guerra de guerrilha? Muito difícil. Os americanos perderam no Afeganistão, perderam no Vietnã, perderam no Iraque. Não conseguiram enfrentar a guerrilha. Vou beber uma água. Dentro desse contexto de que os iranianos estão apoiando esses ataques contra Israel, uma das ações mais perigosas que os iranianos podem ter é e explorar, né? Seria fazer os israelenses se focarem muito na faixa de Gaza, próximos dias ou semanas, e distrair Israel. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então o Irã vai, na minha visão, ele pode explorar a distração dos israelenses e, para isso, conseguir uma série de objetivos militares. Por exemplo, então imagine um cenário em que os israelenses estão
distraídos ou dedicados, melhor dizendo, ao combate ao Hamas na faixa de Gaza ou até mesmo ao Hezbollah no sul do Líbano, norte de Israel. Os iranianos podem usar isso para transferir sistemas militares mais avançados para o Líbano, podem transferir armas para a Síria ou até mesmo fazer avanços no seu programa nuclear. Por exemplo, acelerando a taxa de enriquecimento do urânio enriquecido, né? Podem, como eu disse, desenvolver a indústria de armas da Síria, transferindo essas armas convencionais ou não convencionais para a Síria, transferir armas para a Rússia e também apoiar medidas que visem expulsar os Estados Unidos da Síria. Então, enquanto os israelenses estão distraídos combatendo o Hamas, os iranianos podem usar isso como uma distração para aumentar a chance de consecução desses outros objetivos militares que eles possuem. Isso pode levar a uma consequência que é, por exemplo, o Hamas resolver ampliar o seu espectro de atuação e não mais ficar confinado num único local de ataque. Então, a área confronto começar a se expandir e entrar em outros territórios israelenses. Os israelenses vão ter que ficar de olho no combate ao Hamas e nisso o iraniano está lá enriquecendo seu urânio, transportando arma para a Rússia, transportando arma para a Síria, aumentando a rede logística no Líbano ou, enfim, qualquer outra medida que para eles seja importante. Então veja que existe um potencial para essa guerra se transformar num fenômeno ainda maior, com efeitos em cascata por todo o Oriente Médio, pegando Síria, Líbano, até Rússia. Uma reflexão aqui, né? Essas armas que foram para a Ucrânia. Tem umas armas estranhas já aparecendo no México, na mão dos traficantes mexicanos. De onde vieram essas armas? De onde vêm as armas do Morro do Rio de Janeiro, onde a polícia não pode entrar por decisão judicial? De onde vieram essas armas do Hamas? Será que vieram pela fronteira egípcia, como eu falei no primeiro vídeo, pelos túneis irregulares que seria de controle dos egípcios para impedir a entrada na faixa de Gaza? Será que eles vêm da Ucrânia? As armas? Sei não, hein? Tem uma estatística não oficial que diz nesse mercado negro de armas, esse mercado irregular, né? Cerca de 20% das armas são perdidas. 20% é muita coisa, gente. Isso que é um mercado de end user, usuário final. Você tem que rastrear, você só pode receber o produto se você sabe quem emitiu e quem vai receber pessoalmente, né? Você vai comprar uma arma, vai vir da Áustria, ela já vem lá da Áustria no seu nome. E a Itália, mesma coisa, enfim, qualquer comercialização regular de armas é nesse sentido. 20% delas se perdem nessas transações irregulares em guerra. Onde elas vão parar? Então os Estados Unidos e os israelenses eles têm que ficar permanentemente vigilantes contra esse perigo que o Irã e esses seus parceiros podem tentar para expandir a crise causada pelos ataques do Hamas. E, na minha visão, opinião, dentro da análise de inteligência contra inteligência geopolítica, é que os israelenses e os Estados Unidos deveriam evitar essa tendência de se concentrar estritamente em Gaza, no West Bank, Cisjordânia e Hamas. Eles não podem ficar só concentrados nisso, porque os iranianos, que são os inimigos deles, os oponentes deles, vão utilizar essa tática de diversionary, né, para conseguir outros objetivos militares. Existem outros dois grandes problemas que são o seguinte. Outras duas grandes questões que têm que ser abordadas. Eventual adesão do Hamas, eventual adesão do Hezbollah a essa luta do Hamas complica muito a situação. Quem cresceu vendo as intifadas, vendo os conflitos árabes-israelenses, anos 80, anos 90, cresceu principalmente por causa da mídia ocidental, centralizada, que precisa de autorização do Estado para funcionar, cresceu com a ideia de que o Hezbollah é um grupo terrorista, é um grupo insurgente, são guerrilheiros, desorganizados, aquela coisa toda. Gente, o Hezbollah
ele é um exército regular. O Hezbollah não é uma milícia. O Hezbollah não é um grupo terrorista. Não é um grupo insurgente. O Hezbollah é um exército muito poderoso e um proxy iraniano na fronteira de Israel. E o Hezbollah diz que vai entrar em conflito se Israel invadir o Líbano ou aumentar as suas restrições à faixa de Gaza. Então, assim, o Hezbollah, não sei se é a melhor analogia, mas seria mais ou menos a nossa polícia civil e polícia militar, e até o exército, ter sido substituído pelo PCC, pelo primeiro comando da capital. Não é muito boa essa analogia por causa de alguns elementos do PCC, mas é mais ou menos isso. É algo que começa irregular, mas depois se torna tão forte que é mais vantajoso ele se tornar regular. E ele vira força oficial. Hoje o Hezbollah é isso e tem, segundo as fontes militares que eu consulto, tem plena capacidade de enfrentar frente a frente, face to face, as IDFs, as Forças de Defesa de Israel. Situação complicadíssima. Outro problema que nós temos nesse cenário. Os reféns que foram feitos pelo Hamas e exfiltrados para a faixa de Gaza, para o sul do Líbano. Então, as pessoas estavam em território israelense e foram exfiltradas para Gaza ou para o sul do Líbano. E agora, o que fazer? Ou vai ser aberta uma rodada, ou várias rodadas de negociação para fazer a troca de prisioneiros. Então, os israelenses libertariam seus prisioneiros palestinos em suas prisões israelenses e, em contrapartida, o Hamas iria libertar esses reféns israelenses que estão na faixa de Gaza e no sul do Líbano. Ou Israel vai optar pelas ações de comandos e forças especiais, o que é arriscadíssimo. Porque se esses reféns começarem a morrer, a população israelense vai ficar contra essa política de resgate de reféns do governo de Israel. Quem viveu isso de forma profunda, contundente e dramática? Os Estados Unidos, ao fim da Guerra do Vietnã, POWs, os Prisoners of War, os prisioneiros de guerra do Vietnã. Quero uma vez fazer um vídeo sobre isso. As teorias que exploram o fato de como os americanos lidaram com essa situação e por que nem todos os prisioneiros de guerra foram resgatados. Muitos morreram no Vietnã, talvez no Laos e no Camboja também. E outra situação em que os americanos se viram, um paralelo ao que os israelenses estão vivendo hoje, foi a situação da crise dos reféns americanos no Líbano, em 82. Os reféns foram capturados e os americanos tiveram que negociar com as lideranças libanesas. Em alguns casos foi o resgate através da via militar, mas grande parte pela via diplomática. Gerou muito desgaste também para o governo americano à época. Então os israelenses vão ter que lidar com esse problema, essa questão, né? Como que vai resolver a questão dos reféns? Serão resgates por ações de comandos e forças especiais ou rodadas de negociação pela via diplomática? Quem que vai ser o intermediador? Quem que os palestinos vão aceitar como intermediador? Os chineses? Bom, pode ser. Os russos? Pode ser. Mas isso aumenta a esfera de influência desses países no Oriente Médio. Os Estados Unidos não vão querer. Os Estados Unidos vão querer ser o intermediador. Os árabes vão deixar? Provavelmente não. Então, vejam que é um jogo intrincado. Eu vou dizer que do ponto de vista técnico, foi a melhor opção para o Hamas, foi a melhor jogada do Hamas, foi sequestrar essas pessoas e fazer esses reféns, esses prisioneiros. Realmente impressionante do ponto de vista técnico sempre, gente. É o julgamento moral da situação, tá? Uma nota que eu não tinha pensado, mas conversando com o pessoal da área, com os militares, eles trouxeram à tona, que é o seguinte. Para fazer o sequestro desses reféns, exfiltrá-los do território israelense, inserindo-os na faixa de Gaza, sul do Líbano
eventualmente ali até na região do Golã, não sei. Foi necessário um esforço de inteligência muito grande. Então foi montada uma operação de inteligência grande para saber onde estavam localizados esses reféns e como eles poderiam ser capturados. Detalhe, estava tendo uma festa, acho que do Universo Paralelo, aquele festival de música eletrônica, uma região ali próxima da faixa de Gaza, e foi uma das regiões que foi atacada. Eu acho que ali o ataque foi voltado mais para matar pessoas e não para sequestrar, não sei. Mas isso mostra que teve o aparato de inteligência. Eles descobriram a festa, estudaram o layout, como eles iam entrar na festa, tanto é que eles entram através do uso de paragliders. Então você vê, tem as imagens dos paragliders chegando, os caras com os fuzis a tiracolo, fuzis de assalto e fuzis de precisão. Então foi muito estudado isso. O Hamas tem condições de prestar, de ter um serviço de inteligência nessa categoria, nesse nível? Talvez tenham. Mas muito provavelmente eles tiveram apoio de uma entidade externa, de um Estado estrangeiro, soberano, que provavelmente foi o Irã. Eu levantei essa questão no primeiro vídeo, e os ataques em si não poderiam ter sido cometidos só pelo Hamas, teve o apoio externo de alguma entidade estrangeira, um bom serviço de inteligência, mas eu não tinha pensado nessa questão dos reféns propriamente. Então, para levantar esses dados dos reféns, isso não é fácil do ponto de vista técnico. Então, foi um trabalho de inteligência muito bem feito, que mostra um outro lado, natural. É a contrapartida necessária. A contra-inteligência israelense falhou miseravelmente. Ou falhou, ou foi omissa. Por quê? Eles não conseguiram prever dois movimentos. O movimento de infiltração dos operadores do Hamas para sequestrar essas pessoas fisicamente, e eles não conseguiram prever monitoramento que o Hamas ou o serviço secreto iraniano estava fazendo na fronteira israelense, através de binóculo, talvez satélite, outros equipamentos. Então, a telemática, a interceptação de dados, a interceptação de sinais israelenses não funcionou, porque o Hamas conseguiu fazer esse monitoramento pela fronteira, através de uma série de equipamentos, inserir os seus operadores e sequestrar essas pessoas. É uma falha de contra-inteligência gigantesca. Olha, o Serviço Secreto Israelense, o Mossad, vai ter que fazer uma accountability gigantesco nos próximos meses. Uma leitura que fizeram também é que os israelenses não se atualizaram em relação a essa nova guerra de drones. Por quê? Essas doutrinas militares mudaram muito a partir da última guerra do Azerbaijão com a Armênia, porque o Azerbaijão atualizou seus protocolos, começou a lutar uma guerra muito moderna, através do uso de drones. Então, eles conseguiram rapidamente, os azeris conseguiram rapidamente liquidar esse exército armênio através do uso de drones. A questão é que, primordialmente, essa tecnologia de drones na região, ela é iraniana. Eu já expliquei isso no segundo vídeo do canal, recomendo também para quem tiver interesse. E os israelenses não previram isso? O programa de drones iraniano está sendo alardeado há anos já, uns 2 anos. E os israelenses não conseguiram prever isso? Por que eu digo? Porque embora a Guarda Revolucionária Iraniana, em agosto de 2022, como eu falei no início do vídeo, tenha falado que para atacar Israel não seja necessário o uso de drones, o Hamas utilizou, sim, drones. E os israelenses não conseguiram nem prever e nem conter a ameaça do uso de drones. Enfim, uma falha também da inteligência e contra-inteligência israelense. Não se atualizaram em relação à guerra de drones. Beber uma água. Vamos conversar agora rapidinho sobre a suposta falha de inteligência do Mossad ou omissão do plano político para conter o atentado. Então, é um atentado muito grande, já expliquei no primeiro vídeo, proporções gigantescas, requeriria treinamento, campos de treinamento, e seria facilmente detectável por qualquer serviço de inteligência médio. Os israelenses estão acima desse nível. Então isso faz supor para muita gente, não só a mim, que o serviço secreto israelense
ou não detectou a ameaça, que é uma falha, ou detectou a ameaça, mas resolveu não avisar o plano político, ou detectou a ameaça, avisou o plano político, e o plano político optou por não agir. E por que o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, não agiria numa situação dessa? Bom, desde o início do ano, o Netanyahu está numa briga de braço contra a Suprema Corte israelense. É mais ou menos aqui que... Por quê? Por que isso? Porque a Suprema Corte israelense estava agindo de uma forma mais ou menos comparável aqui à nossa situação do Supremo Tribunal Federal. E o Netanyahu, que é um líder forte da direita, ele viu que esse movimento da Suprema Corte não seria favorável nem a ele e também, na visão dele, à política interna de segurança de Israel. Então ele começa a travar uma briga de braço e ele começa a implementar medidas que iriam retirar da Suprema Corte poderes e conceder esses poderes para ele, poder executivo. Então, o objetivo dele era tirar poderes da Suprema Corte. O objetivo do Netanyahu era tirar poderes da Suprema Corte e conceder esses poderes para ele próprio. Isso gerou uma crise interna nos Estados Unidos. Fora isso, Netanyahu está enfrentando acusações de corrupção seríssimas e Israel começou a convulsionar no início desse ano. Eu fui para Israel no início desse ano e fui testemunha ocular disso. Muitos protestos, muitas faixas coladas, muitos cartazes levantados pelas ruas, protestando contra as medidas do Netanyahu, chamando-as de antidemocráticas. Enfim, essa é a situação. Mas qual é a consequência dessa situação? Ele está nessa briga de guerra, sendo acusado de corrupção e querendo tirar poder da Suprema Corte israelense. O Hamas ataca. O que ele pode ter feito? A leitura. Bom, vamos deixar o ataque acontecer. A gente declara esse estado de guerra. E esse estado de guerra gera duas consequências. A primeira é que as pessoas vão se importar mais com a guerra e vão deixar de lado a questão da minha briga de braço por poder com a Suprema Corte. Justo. Faz sentido. E a segunda consequência é que existe um adágio na geopolítica, um adágio de guerra, um adágio da política, de que em períodos de guerra, líderes fortes se fortalecem. Netanyahu tem essa característica de ser um líder forte e pode invocar a necessidade de estabilidade e segurança para defender a posição dele, de que ele precisa de mais poder. E que se ele repartir esse poder com a Suprema Corte, ele não vai conseguir prover para os israelenses a segurança e a estabilidade que ele tanto precisa. Tem um blowback, tem uma consequência isso, né? Porque o serviço de segurança que falhou foi o do Benjamin Netanyahu. Então talvez a população chegue e se levante e fale: bom, tudo bem, você quer prover maior estabilidade e segurança para a gente, você quer mais poder para isso, você quer retirar poder da Suprema Corte, mas você não conseguiu evitar o atentado. Então, que estabilidade e segurança é essa que você diz que vai conseguir prover para a gente? Então, é um cálculo, é um risco calculado que ele deve estar tomando, e muito levando em consideração que, em face dos ataques, as pessoas vão optar por dar poder para ele e se esquecer da questão da briga que ele tem com a Suprema Corte. É uma aposta que ele faz. Isso dentro da minha análise, isso não é um fato, isso é uma opinião que eu tenho. Tá? Agora eu queria encerrar o vídeo já está longo, né? Quanto tempo já? 44 minutos. Vamos lá. Encerrar rapidinho com algumas observações. Tá? Primeira observação. Isso é fato. Isso não é opinião. Uma entidade estatal cooperou muito para financiamento e crescimento do Hamas foi o próprio Estado de Israel. Chocante, né? Mas é verdade. Por que isso? Israel financiou o Hamas. Em 2007, o Fatah e a Organização de Libertação da Palestina estavam muito fortes. São organizações que eram lideradas pelo Yasser Arafat. E
Yasser Arafat já tinha morrido, mas enfim, a questão é... Não, calma aí. O Arafat falece em... Minuto. Yasser Arafat. Parece em 2004, isso mesmo. Então, o que acontece? Já nos anos 80 e 90, principalmente, o Yasser Arafat ele já estava muito forte na Fatah e na Organização de Libertação da Palestina. Organização de Libertação da Palestina. E o que Israel detecta? Que tinha uma entidade que se opunha à forma de fazer política do Yasser Arafat. Essa organização era o Hamas, liderada por um cidadão, sheik cego, chamado Ahmed Yassin. Então esse Ahmed Yassin, ele tinha uma forma de lidar com a questão palestina e a questão israelense de uma forma diferente da OLP de Yasser Arafat. Então o que vem a ideia para os israelenses? Vamos dividir os palestinos para conquistar essa influência. Vamos dividir para conquistar. O Arafat ele era um nacionalista secular, enquanto o Ahmed Yassin ele era um islâmico religioso. Então os israelenses apostaram no islamismo religioso. Que erro, hein? Que erro. Você jogar esse jogo de dividir para conquistar contra muçulmano é muito complicado. Muito difícil de dar certo. Então o que a CIA tentou fazer e o Mossad tentou fazer? Eles tentaram jogar o nacionalismo secular do Arafat contra o islamismo religioso do Hamas, do Ahmed Yassin. Então, Israel começou a financiar entidades de assistência social, escolas e mesquitas que eram todas ligadas ao Yassin, portanto, todas ligadas ao Hamas, para minar esse poder e influência do Yasser Arafat. E o tempo demonstrou que isso foi um grande blowback, um grande tiro que saiu pela culatra. Erro estratégico abissal. Quem assumiu esse erro foram duas pessoas, o Yitzhak Rabin, que foi o ex-ministro israelense, né, o ex-primeiro-ministro israelense, o Ron Paul, que foi um congressista americano do Partido Republicano lá nos Estados Unidos. Eles chegaram, o Yitzhak Rabin e o Ron Paul, chegaram a afirmar que esse foi o maior erro da história do Estado de Israel. Israel tem um general de brigada, eu esqueci o nome dele, não vou lembrar agora. Ele foi o responsável pessoalmente por fazer a direção dessas operações. Ele era o diretor lá de um centro dentro do Mossad que fazia essas operações de financiamento do Hamas. Então, assim, agentes israelenses mesmo que estavam com isso. E o tempo provou que eles acabaram criando um gigante, um monstro. Yasser Arafat, a OLP e o Fatah perderam poder, realmente, isso deu certo, mas eles empoderaram o Hamas de Ahmed Yassin, o sheik cego. Israel provavelmente também, isso agora não é um fato, o que eu falei antes era um fato, agora é uma opinião, existem elementos sérios que mostram que Israel financiou o Daesh, o Estado Islâmico, para atuar na Síria e retomar territórios sírios. Então, os israelenses têm uma rixa histórica aí com os sírios, já tiveram ganhar e perderam Golã, enfim. As colinas de Golã ali no norte, mais nordeste de Israel. E existem elementos sérios que falam que Israel financiou o Daesh, o Estado Islâmico, para atuar na Síria e retomar esses territórios sírios, para combater as guerrilhas sírias locais, conseguir amealhar esse poder. Por que eu gosto de falar isso? Não é para atacar nenhum lado, não é para fazer julgamento de valor, não é isso. Um dos objetivos que eu criei o canal foi para mostrar para o pessoal que o mundo ele não é dividido em preto e branco. O mundo é cinza. E no Oriente Médio, cara, ele tem diversas tonalidades de cinza. Se eu for fazer vídeo sobre o Oriente Médio aqui, dedicado, você vê que o jogo de interesses ele está toda hora mudando. Israel, palestinos, toda hora mudam de lado. Uma hora os árabes estão de um lado, aí eles fazem associações com os israelenses. São diversas milícias, diversas entidades, diversas tribos, cada um com um interesse diferente. É uma bagunça. Então a gente tem que entender que o mundo é mais complexo do que essas leituras superficiais do bem e mal, do branco e preto. E é um dos objetivos que eu criei o canal. Não é para doutrinar ninguém, não é para ser aqui professorar, mas para trazer mais conhecimento, para a gente ter uma tomada de decisão mais informada na nossa vida. Ficar mais rico intelectualmente e ser mais consciente
do mundo que nos cerca. Perder um pouco a inocência também, é importante, tá? Então, nenhum dos lados nessa história é inocente. E eu vou dar uma opinião aqui, isso é uma opinião. Eu gosto muito de estudar o Oriente Médio, eu sou fanático pelo estudo de terrorismo, adoro estudar terrorismo. E ao longo desses anos, na minha visão, isso é uma opinião, eu percebi uma coisa. E é até ingênuo a gente desejar paz nessa região do mundo. Porque não existe nenhuma liderança política no Oriente Médio que tenha interesse legítimo e real no processo de paz. As duas partes lucram muito do ponto de vista político a partir dessa divisão, a partir dessa briga. Eu vou parar por aqui, porque assim, eu poderia explanar mais, mas eu tenho medo até do vídeo de ser derrubado. Não vou ficar nisso. Então, opinião. Depois eu faço um vídeo, eu posso fazer um vídeo explicando mais esse meu posicionamento. Mas é isso, eu quero que a gente esteja junto nesse objetivo de entender o mundo, compartilhar ideias, discordar, sempre com educação. Porque na discordância também a gente cresce muito, aprende muito com a visão do outro. E parar de ver o mundo com os nossos óculos. Existem outras culturas, existem outras visões de mundo, existem outras doutrinas no mundo. E a gente entendendo isso vai conseguir ser mais rico intelectualmente, culturalmente. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Assim que eu tiver mais dados, mais informações e mais opiniões, mais análises sobre o que está acontecendo em Israel, eu vou informar vocês. Eu faço isso com muita dedicação, com muito carinho, muito amor, é um tema que eu adoro. Entretanto, a plataforma tende a não disseminar esse conteúdo. Então eu peço com carinho que se você gostou do vídeo, se você achou relevante, você compartilhe, você curta o vídeo, compartilhe com os amigos, indique o canal para outras pessoas. Tá bom? Aqui é um canal de análises sérias, na medida do possível, sem tomar posição, com o objetivo de ajudar o brasileiro a entender o mundo que nos cerca. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima semana. Abraço!